E aí galera, bom demais? Aqui tá, porque ó, o que a gente tem hoje? Dá uma olhada. Oi sumido, quanto tempo? Finalmente, domingão de sol, merece o quê? Bermuda, né? Bermudinha e cervejinha. Hoje a gente vai fazer, ó, bife de chouriço. Vamos lá comigo. Antes da gente começar, só queria lembrar vocês, ó, se inscrever e curtir nosso canal pra gente poder fazer mais vídeos mais vezes na semana, beleza? Vamos agora voltar pra carne. Coisinha antes da gente entrar pra carne, me perguntaram como é que eu acendo a churrasqueira. Porque viram lá aquele meu artefato místico que eu uso, então eu queria apresentar ele aqui pra vocês. Isso aqui se chama chaminé. A chaminé ela é usada pra quê? Ela acumula aqui o carvão juntinho, ela tem as ventilações, então mantém sempre o ar passando para manter, né, a queima viva. E ela é furadinha aqui embaixo. Com isso aqui a gente consegue acender muito mais rápido o carvão. Então, primeiro explicando o equipamento. Agora, se não tem isso, não tem problema. A gente pode usar várias técnicas aí para acender, colocar o carvão em a nossa piramidezinha, né, o vulcãozinho e tal. A única coisa que eu não gosto de usar é acendedor químico. Por quê? Mesmo os que dizem não tem cheiro, tem cheiro. E aí deixa dá um amargo, um gosto de carbonizado na carne, não é bom. O que eu uso? Acendedor natural, óleo, gordura. Lembra que eu falei lá no vídeo da picanha? Vai aparecer aí para clicar. Se a gente coloca a gordura em cima da brasa, o que acontece? Sobe a chama, porque é combustível. Então, óleo, combustível. Eu faço aqui, calma Totó. A gente coloca aqui o óleo dentro dessa buchinha de papel, faço com papel toalha mesmo e acendo. Então, ó, pegou aqui, qualquer ladinho, só para ele começar. Aí como funciona a chaminé? Vou pegar ela aqui eu já tenho certeza que vai e coloco embaixo. O carvão vai começar a pegar de baixo para cima, vai ventilar e daqui a pouco a nossa brasa está pronta. Então, enquanto a brasa vai pegando, vamos conversar de chouriço ali. Agora vamos para o que interessa. Cervejinha. E agora a segunda coisa que interessa, porque não dá para ter churrasco sem carne. Esse aqui, pessoal, é o famoso bife de chouriço. Deixa eu virar eles aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Então, de novo, uma carne do lombo do animal, certo? Inclusive, se você perceber, isso daqui é um dos lados do T-bone. Se você ver, o ossinho em T entraria bem aqui, do outro lado ia ter um pedaço do filé mignon, e aqui está o bife de chouriço. Grupo muscular contra filé, então começa lá no prime rib, ribeye, e no final, quando entra o músculo inteiro, aparece o nosso T-bone, e o lado do T-bone sem o osso limpinho com a capa de gordura é o bife de chouriço, encontrado nos Estados Unidos como New York Steak, New York Strip Steak, Top Loin Strip Steak, vários nomes. É o bife de chouriço dos nossos hermanos argentinos, ok? E aí, hoje, para ilustrar o que a gente fala da salga antes e depois, eu vou fazer um deles com sal antes e um deles com sal, florzinha de sal no final. E, claro, servir com o nosso, o nosso chimichurri, glorioso chimichurri que andamos aí já espalhando pelas terras aqui dos nossos amigos americanos para ver o que eles acham. Até agora, os latinos gostaram muito. Vamos ver quando um americano provar. Valeu! Fala galera, tem uns 10 minutinhos que a gente colocou o fogo, olha como é que tá. Então tá quase, ainda tem uns pretinhos aqui por cima, mas daqui a pouco vai deixar tudo naquele pontinho de brasa que é ele esbranquiçado, quente. Na verdade ele flamejante, né? O vermelho e com alguns pontinhos brancos. Mas como ainda me leva aqui uns 5 minutinhos, 5 a 10, depois ainda tem que esquentar a churrasqueira, queria mostrar aqui como é que a gente vai salgar antes. Esse daqui vai ser o nosso salgado depois com flor de sal, esse daqui a gente vai salgar antes. Então quando a gente salga antes, a gente tem que salgar, lembra que eu falei que vai levar uns 10 minutinhos ali ainda com a churrasqueira? A gente tem que salgar uns 10 minutinhos antes para quê? Para rolar osmose, tá? Precisa o sal chegar aqui, ele vai puxar o suco da carne para fora, depois para dentro de novo salgado temperadinho. Então se a gente não der um tempo, fica aquela carne sem sal. E, importante, salga antes, tem que dar esse tempinho porque tem aquele pessoal que coloca 1 kg de sal na carne, joga, depois fica batendo. Bater na carne, tá perdendo suco, não bate na carne. Coloca uma quantidade de sal que você acha legal, se precisar, ajusta no final. Mas não dê pancada na carne, tadinho, né?
Não precisa bater na carninha, poxa, sacanagem. Beleza? Então, enquanto sai líquido dali, entra líquido aqui e daqui a pouco a gente faz aquela cena que a câmera gravadora de virar o copo de carvão dentro da churrasqueira e taca esses menininhos pra chorar na brasa. Até já, tchim tchim. Então, ó, passaram os velhos 10 minutinhos, vocês viram lá, viramos o carvão. E aí, eu fiz de propósito uma churrasqueira pequena, que eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Nem todo mundo tem aquele monstro que eu tenho churrasqueirão, então eu peguei a minha menorzinha. Por quê? Sempre interessante, quando você não tiver 2 andares, concentrar o carvão em um lado só, porque aí você tem 2 zonas. Aqui é a zona para selar, que é o famoso tá quente, é o famoso foguinho de 3 segundos, ó, 1, 2, 3, já deu. E aqui eu tenho uma zona de cocção, que aí ó, eu já consigo ficar mais tempo. Então aqui a gente sela, aqui a gente acerta o ponto. Lembram do vídeo da picanha que eu separei as gordurinhas? Para quê? Isso aqui ó, eu vou usar para lubrificar a grelha. Então eu coloco no lugar e esfrego usando o meu limpador. Por quê? Grelha lubrificada para evitar dela estar agarrando. Claro que ela vai, se você tirar isso do tempo, ela vai agarrar, mas a gente dá uma forcinha para que não aconteça. Então, gordurinha 100% aproveitada, não jogou fora, tá vendo? A gente usa tudo se precisar. Então eu vou terminar de lubrificar a minha grelha e aí a gente já volta colocando os 2 bifes de chouriço para assar. Ponto, já sabe qual vai ser o ponto, né? Se gosta mais, deixa mais tempo do ladinho direito. Se gosta menos, segue nós aqui que vai dar certo. Valeu! Brasa no ponto. O bifinho já aqui pedindo para entrar, vamos colocar ele lá. Então, lado da selada, lado de terminar de cozinhar. Agora eu vou deixar para vocês aquele sonzinho que a gente adora. Daqui a 1 minutinho a gente volta com eles para virar. Valeu! Então, 1 minutinho passou, no meio do minuto eu dei aquela virada na carne só para fazer aquela marquinha de grelhado. E aí, ó, vamos olhar aqui. Próximo passo é virar. Então, tomara que minha marquinha de grelhado tenha funcionado. Ih, acho que funcionou, hein? Olha que coisa maravilhosa. Eu talvez tenha que tirar o salgado antes, um pouco antes, porque ele ficou um corte mais fino que o salgado depois. Então, não achem que eu estou roubando aqui no ponto da carne, mas é porque eu quero realmente comparar as duas no mesmo ponto para vocês verem a diferença de salgar antes e depois. Talvez eu tenha que jogar um pouquinho aqui, porque o fogo está feroz, a carne tem a gordurinha boa de levantar a labareda, mas vou deixar no máximo mais 1 minutinho, 1 minutinho e meio, sela a gordura e aí a gente vai cortar e ver o que deu. Cortar não, descansar e cortar. Então turma, no total não deu 3 minutos para fazer tudo, vou tirar. Então aqui ó, salgado antes, descansa. Salgado depois, descansa também. Daqui a pouquinho a gente volta, vou dar aí mais ou menos 1 minutinho de descanso e aí a gente corta, vê se acertou o ponto e aquela parte triste, né, do churrasco, que é comer, beleza? Vamos deixar descansar. Então galera, lembrei aqui, me acusaram injustamente de ficar bebendo durante a filmagem, eu não me lembro disso acontecer. Mas já que eu bebia, me pediram, por que você não sugere a cervejinha para acompanhar, né, o churrasco? Então, ó, normalmente churrasco brasileiro a gente gosta de beber cerveja leve. Por quê? Porque o churrasco brasileiro vai por horas, então se a gente tomar uma cerveja muito pesada, não cai bem. Cerveja para harmonizar com churrasco, não adianta eu querer harmonizar toda vez que a gente for fazer churrasco, porque cerveja eu só faço carne, então vai ser mais ou menos sempre o mesmo estilo de cerveja. Mas pensa que a cerveja forte, quanto mais escura, trate como um vinho tinto. E a cerveja clara, mais leve, trate como um vinho branco. Então, normalmente, para uma carne gordurosa, boa de churrasco, sugestão, uma IPA, uma APA. Hoje mesmo eu vou acompanhar, isso aqui é o backstage, viu? Ninguém vê isso aqui não. Eu vou acompanhar com uma IPA, certo? Esse New York, vamos ver como é que fica bom. Então, cerveja mais escura, mais encorpada, com uma carne mais gordurosa, mais forte. Depois eu volto para cerveja clara para poder ficar aqui o resto do dia aproveitando esse tempo maravilhoso que Deus presenteou a gente hoje, tá bom? Então, ó, IPinha, vai pro copo,
peguei no fio, comprei um fio mais longo, viu galera? Tô abrindo, tirei o escorpião do bolso, então vai ficar melhor. E aí, já tá terminando de descansar, vou cortar e tomar com uma cervejinha, beleza? Até já! Carninha descansada e pinha servida, então ó, vamos lá, mover, lavei a tábua, viu? Não tô sendo porquinho não. Salgada antes, salgada depois. Então ó, puxando aqui a minha mais temida faca, sentido do corte do New York, né? Esse aqui mesmo, e aí a gente vai dar uma olhada como é que ficou. Então, esse daí é o ponto da carne que vai ser salgada depois, e aqui o melhor que eu pude fazer para salgada antes. Olha agora, em questão de olha como a carne salgada que vai ser salgada, como ela tá colocando líquido para fora, e olha como essa daqui secou mais. Então, para mim esse é o grande pró da gente salgar depois. A gente não perde a suculência. Então, você sabe o que eu vou fazer agora, né? Então, florzinha de sal para a carne que eu vou salgar depois. Deixa eu cair de cima aqui já, salgar ela toda. A outra já está salgada. E aí, a gente coloca o velho chimichurri, como na terra dos hermanos. Que carninha, deixa eu colocar em uma só, né? Que aí a gente pode provar com e sem. Então, vou nessa aqui salgada antes. Fica bom. Fica bom. Mas esse aqui é o meu favorito. É outra coisa. Salguem depois. É meu jeito favorito. Cada um tem um jeito que é acostumado, mas salgar depois tá bom. Câmera Girl, salga antes ou salga depois? Salga depois. Um chimichurri, sortuda. Então, ó, alimentando a Câmera Girl, me despeço. Essa boca cheia. Deixa eu harmonizar. Quanta harmonia, benza a Deus. Obrigado, curtam, se inscrever aqui embaixo, mais importante, entendeu? Se eu conseguir virar todo mundo do Facebook pro YouTube, a gente consegue fazer 2 vídeos por semana. Aí vai ser show, hein? Valeu, até a próxima com o nosso carré de cordeiro.